Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa fonte bem específica, tá? Uma ministração do pastor Plácido Tomás da Silva. Isso mesmo. Ela foi realizada lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, no dia 7 de setembro de 2025. E o nosso objetivo aqui é, explorar juntos as mensagens principais, os temas que ele levantou nessa pregação. Exatamente, destrinchar um pouco o que foi dito ali. E antes da gente começar para valer, só um recadinho rápido. Se esse tipo de análise, de conversa sobre fontes diversas interessa, considera se inscrever aqui no canal e deixar um gostei também ajuda muito, né? Dá uma força enorme para a gente continuar produzindo esse material e levar para mais gente. Fica aí o nosso agradecimento pelo apoio. Isso aí, apoio é sempre bem-vindo. Ok, então vamos lá. A pregação começou com um texto bíblico bem forte. Isaías 38, versículo 3. É o rei Ezequias, né? Numa situação limite. Sim, ele tá ali, basicamente recebendo uma sentença de morte e aí ele ora. E o que a administração destacou? Foi a oração em si, as palavras, ou mais a emoção por trás? Olha, o foco foi total na intensidade da emoção. A pregação citou as palavras dele, claro. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Certo, a parte mais formal da oração. Isso. Mas o ponto que a ministração martelou mesmo foi o que vem depois no texto. E chorou Ezequias muitíssimo. Esse choro, sabe, essa angústia visceral. Ah, entendi. Então a chave foi esse extravasar da dor. Exatamente. Foi apresentado como o ponto de partida para o primeiro grande tema, o poder do coração quebrantado. A vulnerabilidade extrema como um canal, né? Faz sentido. Não só as palavras, mas o estado do coração. A sinceridade naquele momento de desespero. Perfeito. A ministração ligou esse quebrantamento a uma ideia central. Isso agrada a Deus. Chegou a mencionar um salmo, não disse o número, mas a ideia era: um coração quebrantado te agradará a ti, ó Deus. Interessante. Quer dizer que essa entrega total na dor, as lágrimas, não só são ouvidas, mas valorizadas. Essa foi a leitura apresentada. Que essa sinceridade na angústia pode sim provocar uma resposta divina. E para reforçar essa ideia, ele usou outros exemplos. Lembro de ter visto algo sobre Ana no esboço. Sim, usou. O exemplo de Ana foi bem explorado. Ela também estava numa situação de muito sofrimento, né? A esterilidade, a rivalidade com a outra esposa. Aquela cena no templo, certo? Que ela orava e o sacerdote achou que ela estava bêbada. Essa mesma. A ministração destacou justamente isso. A dor dela era tão interna, tão profunda, que ela mal balbuciava os lábios. Era quase silenciosa a oração dela. E qual foi a leitura da ministração sobre isso? Sobre essa oração quase interior? O ponto levantado foi que Deus não precisa ouvir a voz alta. Ele conhece nosso ser por dentro, por fora, foi dito. A oração de Ana, mesmo incompreendida pelos outros, foi vista como autêntica, desesperada. E como resultado, ela teve o pedido atendido, né? Recebeu o filho Samuel. De novo, o coração quebrantado como o elemento decisivo. Entendi. Então o fio condutor é essa conexão entre sofrimento extremo, sinceridade e resposta divina. Isso me leva para outra história mencionada, Agar e Ismael. Ah, sim. Essa história levou a conversa para um cenário de desamparo completo. Deserto, sem água, sem comida. A mãe vendo o filho prestes a morrer. Uma imagem forte. Fortíssima. E Agar se afasta para não ver o filho morrer e chora. Chora amargamente. A interpretação na administração foi bem direta. Deus não suporta, usaram essa palavra, ver esse tipo de sofrimento e ouvir um clamor tão desesperada. E aí vem a intervenção. Um anjo, né? Isso, Deus envia um anjo e isso abriu espaço para falar um pouco sobre o papel dos anjos na visão da administração. O que foi dito sobre eles? Que eles estão a serviço dos seres humanos, homem, mulher, ser humano foi a expressão. Foi dito que cada crente tem um anjo. E citaram aquela passagem: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então eles seriam como mensageiros protetores.
Exato. Mensageiros trazendo bênçãos, cura, livramento ou até mesmo juízo, mas sempre seguindo a ordem de Deus. Instrumentos ativos da vontade divina. Contudo, Senaqueribe era a superpotência da época, uma ameaça militar, impossível de vencer humanamente falando. E ele manda aquela carta debochada para Ezequias, né? Tirando sarro da fé dele. Exatamente. E o que Ezequias faz? Ele pega a carta, vai para o templo, estende ela diante de Deus, ora e, de novo, chora. Ele basicamente diz, olha, Deus, isso aqui é contigo, agora eu não tenho o que fazer. Um ato de entrega total da situação. E a resposta divina, como foi descrita, deve ter sido algo impactante. Extremamente. Segundo a pregação, a resposta foi um único anjo. Durante a noite, esse anjo teria matado 185 mil soldados assírios. 185 mil. Uau! Pois é. Um anjo contra um exército enorme. A administração usou isso para enfatizar o quanto o poder de Deus ultrapassa qualquer lógica humana. A desproporção foi o ponto-chave. Um número realmente impressionante. E ainda teve mais alguma coisa para ilustrar esse poder angélico? Algo sobre Jesus? Teve. Para mostrar a magnitude do poder disponível, mencionaram Jesus no Getsêmani. Quando Pedro saca a espada, Jesus fala algo como: você acha que eu não posso pedir ao Pai e ele me mandaria agora mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões? É. A administração até arriscou um número, tipo uma legião com 2.000 anjos, dando uns 24.000 anjos. Mas o ponto não era o número exato, sabe? Era a ideia. Se um anjo fez aquilo tudo, imagina milhares. Jesus escolheu não usar, mas o poder estava lá. Entendi. Reforça a ideia do recurso celestial imenso. Bom, toda essa ênfase na intervenção divina leva a gente para outro ponto, né? Aquela tensão. Confiar em Deus versus confiar nos recursos humanos, tipo médicos. Exatamente. Esse contraste ficou bem claro na comparação entre Ezequias e o rei Asa. Ezequias buscou a Deus na doença, viveu mais. Asa, com problema nos pés, confiou nos médicos, não buscou o Senhor e morreu. Pesado. Mas teve alguma ressalva para não parecer que a pregação era contra a medicina? Teve, sim, foi importante essa parte. Citaram Jesus. Os sãos não necessitam de médico. Ou seja, a medicina tem seu lugar, é necessário. O problema, segundo a administração, é idolatrar os médicos. Idolatrar? Como assim? Tipo, depositar a fé última neles. Achar que a solução final e definitiva vem do humano, sabe? Esquecendo ou substituindo a fé em Deus. A fonte deu um exemplo. Ah, tô mal, mas tenho fé que o Dr. Jorge resolve. Essa mentalidade foi a criticada. Entendi a nuance. Não é negar ajuda, mas onde está a confiança fundamental. E isso ficou ainda mais forte com o testemunho pessoal do pastor, certo? Ele contou uma experiência de saúde bem complicada. Nossa, muito. O testemunho pessoal foi, assim, um ponto alto. Amarrou tudo. Desespero, oração, fé, intervenção divina, tudo na pele dele. Ele falou de um problema urológico, precisou usar uma sonda direto. E a medicina não dava muita esperança pelo jeito. Nenhuma, segundo ele. O médico disse que a única saída era uma cirurgia de risco. Prognóstico bem ruim. Um beco sem saída na prática. E teve um momento tenso com o médico, ele contou. Imagina ouvir isso já estando fragilizado, né? Complicado. E foi aí que a fé entrou em cena de forma mais explícita. Foi. A filha dele estava junto e falou para o médico: doutor, o senhor sabe, nós temos um Deus além desses problemas aí, ele pode resolver. Uma declaração de fé bem direta, né? Justo quando a medicina parecia ter chegado no limite. E a reação do médico? Descrita como irônica, talvez irritada. O pastor contou que o médico pegou a sonda, arrancou, jogou fora e mandou eles irem embora. Um gesto de descrédito total, aparentemente. Mas o resultado foi diferente do esperado pelo médico, então? Completamente diferente. Na narrativa do pastor, ele disse que daquele dia em diante, depois da sonda ser arrancada daquele jeito, ele ficou curado.
não precisou mais da sonda, não fez a cirurgia. E ele atribuiu isso aqui. A Jesus. Chamou Jesus de o médico dos médicos. Ele até mencionou rápido uma outra cura que teria recebido antes, da doença de Chagas. Alguém teria dito para ele: pastor, aquele homem de branco diz que o senhor está totalmente curado. Nossa, que história. Realmente conecta todos os pontos da pregação. E isso leva a pensar. E os milagres hoje em dia? A ministração falou sobre isso? Falou. O testemunho serviu de ponte para isso. Levantou a questão: será que Deus ainda faz aqueles milagres grandiosos, tipo abrir o Mar Vermelho? A própria pregação ponderou que talvez não na mesma escala, porque hoje a gente tem tecnologia, né? Navio, avião, ponte. Quer dizer que Deus não faz mais milagres? Não, não foi isso. O argumento foi que ele continua agindo, continua fazendo milagres, mas talvez de outras formas mais voltadas para o contexto atual. E qual seria o grande milagre de hoje, então, segundo a pregação? A transformação das vidas. Esse foi apresentado como o foco principal. A mudança interior, a reconstrução do caráter, do propósito, esse seria o maior milagre necessário hoje. Transformação de vidas. E usaram alguma imagem para ilustrar isso? Usaram uma bem conhecida. Jeremias na casa do olheiro. O olheiro está lá moldando o barro. Se o vaso quebra na mão dele, ele não joga fora? Ele refaz, né? Exato. Amassa tudo e começa de novo. Faz um vaso novo, talvez diferente, mas ainda útil. E a aplicação disso foi? Direta, assim como o olheiro tem poder sobre o barro para refazer, Deus teria o poder de reconstruir vidas, transformar pessoas mesmo que elas se sintam quebradas, defeituosas. Citaram a pergunta de Deus para Jeremias: não poderei eu fazer assim convosco, ó casa de Israel? A mensagem final ali foi de esperança nessa capacidade restauradora de Deus. E de paciência também, porque esse processo de Deus trabalhar na vida das pessoas pode não ser imediato, né? Entendi. Então, resumindo essa análise da ministração do pastor Plácido, a gente vê uma mensagem muito forte de esperança, né? Uma esperança que brota da oração sincera, aquela do fundo do coração, com lágrimas mesmo. E de uma fé que não desiste, né? Principalmente quando tudo parece impossível. Seja uma ameaça gigante como Senaqueribe, uma dor pessoal como a Diana, o desamparo total de Agar ou uma doença grave como a de Ezequias e a do próprio pastor. Exatamente. É sobre crer na intervenção divina mesmo contra todas as probabilidades. Pois é, e para a gente pensar um pouco, fica aquela provocação que surgiu na ministração, mas não foi tão a fundo. Se o momento não for difícil, como é que Deus vai fazer um milagre? Interessante essa colocação. Essa ideia de que a dificuldade é quase que necessária para o milagre acontecer. Isso levanta umas questões, né? Sobre como a gente entende o sofrimento, a fé no meio da crise, qual o sentido dessa aparente necessidade da dificuldade para Deus agir. Fica aí para a gente refletir. Com certeza. Uma boa reflexão para fechar. Querendo Deus, voltaremos em breve com mais análises.